Há não muito tempo atrás, acho que foi mesmo o ano passado, talvez um pouco antes, saiu uma paleoart desse cara aqui, que aliás desenha muito bem, onde ele imagina um espinossauro um pouco diferente do que estamos acostumados, tendo uma crista mais alongada, e ele fez uma extrapolação baseando-se no indivíduo de espinossaurídeo descoberto no Níger em 2022, que até o momento não tinha uma espécie. Então, como é um espinossaurídeo e bem, espinossauros não tem um fóssil completo da crista, ele imaginou e fez uma extrapolação imaginando que a crista dos espinossauros poderia ser tão alongada quanto. E tudo bem, é uma boa hipótese. Só que teve uma galera falando que, olha, o Spinosaurus mudou oficialmente, sendo que não, o cara não é paleontólogo, nem nada do tipo, ele só imaginou, fez uma extrapolação. Aliás, esse indivíduo nem tinha uma espécie. Então, não dava para afirmar com muita certeza qualquer coisa. Mas olha só que reviravolta. Este ano, em 2026, o Paul Sereno, que fez muitos estudos no espinossauro, acaba de descrever uma nova espécie que, olha só, é o mesmo espécime que serviu de inspiração para essa paleoarte aqui. E seja bem-vindo à nova espécie de espinossauros, Spinosaurus mirabilis, que significa lagarto espinhoso fantástico, mirabolante. Acho que é mais voltado pro fantástico, mas vocês entenderam. Enfim, hoje vamos falar um pouco sobre essa nova espécie de Spinosaurus descoberta, quer dizer, foi descoberta em 2022, mas enfim, descoberta no Níger e descrita esse ano. Spinosaurus mirabilis, a qual o nome significa lagarto espinhoso impressionante ou maravilhoso, é a nova espécie do gênero Spinosaurus descrita esse ano, a 16 de fevereiro de 2026, pelo paleontólogo Paul Sereno, que já é bem conhecido por estudar bastante do Spinosaurus. Essa espécie viveu no Níger e foi descoberta, os fósseis pelo menos, foram descobertos em 2022, mas só agora em 2026, uns bons anos depois, é que finalmente nós podemos saber a verdadeira identidade desse espécime. E olha só, para surpresa de todo mundo, era uma nova espécie de espinossauros que viveu no Níger há cerca de 95 milhões de anos atrás. Agora, as principais diferenças que podemos destacar entre as duas espécies de espinossauros são o tamanho. Bem, começando pelo tamanho, até porque temos muitas outras características ao qual vamos falar para frente, em mirabilis ele era bem menor, tendo como estimativas que vamos já deixar bem claro, não são tão certas, afinal boa parte do material do bicho vem do crânio, o resto do corpo é bastante desconhecido, mas as estimativas sugerem 11,9 metros de comprimento, 3,8 metros de altura e entre 6 e 7 toneladas de peso. Não tão pequeno, mas também não tão grande. Agora, sobre o corpo e fisionomia no geral, as duas espécies não eram tão diferentes. Mas podemos destacar que em mirabilis ele tinha pernas proporcionalmente bem maiores do que em gípticos, que é ridículo. É ridículo o tamanho das pernas nesse bicho. Mas agora, os braços. Bom, nós não temos nenhum fóssil da espécie Spinosaurus mirabilis preservado quando se trata do braço, só que ele foi representado como estando gigantesco, então provavelmente isso seria uma atualização do modelo geral da espécie Spinosaurus, então possivelmente as duas espécies teriam esse tamanho descomunal de braço, ou talvez não. Sempre tem aquela famosa hipótese, não é? Sobre a cauda não há muito o que falar, nós não temos muito preservado dela. Agora falando do crânio, que é onde se encontram as principais diferenças anatômicas. Bom, em Spinosaurus mirabilis nós temos um crânio mais quadrado. Se é assim que eu posso chamar, mais parecido com o Irritator da vida. Um pouco mais baixo no focinho, dentes um pouco mais afastados que se juntam bem mais perto do focinho e também uma parte posterior do pescoço relativamente menor. E agora falando dela, a crista que lhe concedeu o apelido Spinosaurus crista de cimitarra. Ela era bem grande, bem diferente do que estamos acostumados a ver em dinossauros carnívoros, ou dinossauros terópodes. Ela era altamente vascularizada, ou seja, passava sangue e vasos sanguíneos por ali, assim como nos casuários modernos.
Casuários, acho que tá certo o plural, porque eu não tô acostumado a falar o plural do nome desse bicho. Mas enfim, é essa ave perigosa aí da Austrália. Gosto muito. Bicho bastante bonito e também tem uma crista bastante avantajada. Mas enfim, essa crista provavelmente servia para display sexual. E talvez... eu acho talvez podia ter uma função que a gente ainda não sabe, mas o mais provável é display sexual. E provavelmente a crista também seria maior do que mostrado nos fósseis, já que ela provavelmente seria coberta por queratina, o que normalmente deixa o animal em vida com uma crista bem maior. Agora, sobre um negócio que eu não entendi, é por que ele tá tão magro. Eu não entendi porque que esse bicho tá tão magro, meu mano. Eu não sei porque ele tá tão magro, mas enfim, no geral, a gente pode dizer que essas são as principais diferenças entre as duas espécies. Não há muito mais a documentar, por mais que eu queira, mas infelizmente nós não temos muitos fósseis da espécie no geral. Nenhum espinossauro tem sorte. Metade dessa família não tem fóssil completo, ou perto de ser completo. E bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Eu sei que foi meio curto, eu queria falar um pouco mais, mas sendo bem sincero, nós não temos muitas mais informações sobre o Spinosaurus mirabilis em si. Mas outra coisa que eu posso destacar aqui no final do vídeo é que os fósseis de Spinosaurus mirabilis foram encontrados bem longe da costa do que seria naquela época, pelo menos a costa que existia quando o Spinosaurus mirabilis ainda vivia no Níger. Bom, isso também pode indicar que a espécie Spinosaurus como um todo não tinha hábitos tão ligados à água assim como a gente pensava, assim como o Paul Sereno indica nos seus estudos. Provavelmente Spinosaurus não era um nadador nato que caçava na água como um jato, ou podia ser simplesmente só uma garça do inferno, como alguns gostam de chamar. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiquem aí com a paleoart que eu fiz do Spinosaurus mirabilis e vos vejo no próximo vídeo, que provavelmente vai ser quarta-feira ou algo assim. Eu vou tentar postar alguns shorts aí, mas enfim. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui!